Olá, povo de Deus, a paz seja convosco, né? Hoje eu aqui, a irmã Carmen, vou compartilhar com vocês uma mensagem, né, da parte do Senhor Jesus, no qual essa mensagem o Senhor falou profundamente comigo. E assim, para mim é uma bomba de revelação, porque eu já tinha lido esse livro, eu já tinha tido algumas revelações dele, porém da maneira que Deus falou comigo nessa semana foi muito especial. E eu vou estar compartilhando com vocês isso. A gente vai falar sobre o livro de Jó, né? Aonde tem algumas coisas bem interessantes, alguns detalhes muito bacanas que a gente vai estar citando no meio dessa ministração, tá? A gente vai estar falando aqui, ó, da Bíblia, tá bom? E no caso do livro de Jó, né? E aí a gente sabe que Jó, lá no capítulo 1, a Bíblia nos apresenta Jó da seguinte maneira, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E aí conta, né? Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssimo os servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Então, assim que a Bíblia apresenta pra gente este homem chamado Jó, né? E aí, a gente vai começar com os títulos que tem essas mensagens que vem citando, apresentando Jó no decorrer do livro de Jó, né? Aí a primeira mensagem que ele tem no título de cada estrofe que ele vai apresentando Jó é Jó, um homem íntegro. Então a gente sabe que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. É assim que quando Satanás ele tá rodeando a terra e passeando por ela, é assim que Deus ele apresenta Jó para Satanás. Mas aí a gente fala assim, mas por que Deus apresentou Jó a Satanás? Porque ele já sabia no que Satanás estava de olho. Então, quando ele chega para estar apresentando Jó para Satanás, ele já defende Jó. Ele já defende o caráter de Jó, né? E aí o que acontece? Quando Deus faz essa apresentação para Jó, o que acontece? Satanás desafia Deus a causar alguns infortúnios na vida de Jó, porque ele disse que Jó, ele só tinha esse caráter porque eles tinham algumas regalias diante de Deus, ou seja, Deus ele protegia Jó pelo caráter que ele mesmo tinha. E Deus, ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, e ele sabia que o caráter de Jó, ele era, como é que se fala? Era um caráter que ele não mudaria de acordo com as circunstâncias, né? E aí vem o primeiro desafio que Satanás faz. Ele fala assim, ó, deixa eu tirar toda a riqueza dele, deixa eu tirar todas as coisas que causam alegria na vida de Jó, para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Aí o que acontece, né? Deus ele pega e fala assim, não, tudo bem, se você quiser testar ele, eu confio, eu coloco minha mão no fogo por Jó, né? E aí o que acontece, né? Ele pega, em primeiro lugar, ele deixa cair um raio, aí ele perde todos os animais que ele tinha, ele envia um vento impetuoso para destruir os galpões que ele tinha, e também os filhos dele, né, serem mortos. E qual era a intenção do maligno? O maligno queria que Jó pensasse que aquele mal tinha procedido de Deus, e não tinha. Por isso que ele manda coisas que vêm aparentemente do céu, um vento impetuoso, um raio. Então aí o Senhor começou a falar comigo através dessa mensagem, né? Eu tava toda semana tem um dia que eu faço jejum,
E aí eu comecei a dar um pouco mais como é que se fala, de, de atenção para esse meu jejum, um jejum com propósito. E aí nisso o Senhor vem falando comigo através desses atos que eu tenho cometido, né? Que embora pareça, eu sou gordinha, mas eu faço jejum, tá bom, galera? E aí o que acontece, né? Chegou o dia mal na vida de Jó. O dia mal, ele se apresentou para Jó, né? Então, assim, e qual foi a atitude de Jó, né? Jó, ele adorou o Senhor e não pecou contra Deus. Ele vai lá, ele raspa a sua cabeça, rasga suas roupas e ele fala: nu eu vim do ventre da minha mãe, para nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Aí aqui no capítulo 2 de Jó, no verso 3, ele tinha resistido ao primeiro ataque, né? Ou seja, ele não maldisse o Senhor. E a intenção de Satanás era que da boca de Jó saísse algo que ferisse o coração de Deus, né? E isso não aconteceu. Aí ele pega e volta diante de Deus, porque aquilo não foi suficiente. Aí Deus, ele apresenta Jó de novo para Satanás. Ele fala assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, tá? Capítulo 2, verso 3, tá? Diz assim: porque ninguém é na terra semelhante a ele. A palavra de Deus diz, né? Ninguém é na terra semelhante a homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal e ainda retém a sua sinceridade, havendo-me incitado ele contra mim para o consumi-lo. Ou seja, os atributos de Jó aumentam quando Satanás ele volta novamente diante de Deus para fazer inquiria algo mais dolorido no coração de Jó. Então, diante de Deus, os atributos a favor de Jó aumentam, né? E aí o que acontece? Aí é onde o maligno ele demonstra o desejo dele, né? Aí ele pega e mostra no capítulo 4, no verso 5 diz: o maligno queria que Jó blasfemasse contra Deus. Então ele usa a mulher de Jó, né? Que ela diz assim para Jó, né? Ainda retém sua sinceridade? Amaldiçoe esse teu Deus e morre, porque se Jó amaldiçoasse a Deus, ele seria digno de morte também, né? Porque afinal de contas, né, não sobraria mais nada para ele, porque ele já estava sendo assolado em tudo. E aí Jó diz a seguinte resposta para, né? Imagina só que não foi um tapa, não, foi uma porrada na cara de Satanás. Ele diz assim: como fala qualquer doida, falas tu. Aí ele diz para esta mulher: recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó e prosseguia honrando a Deus, né? Para a tristeza do maligno. Gente, olha só que maravilha, né? E Jó, o propósito de Satanás nesse caso era que dos lábios de Jó saísse algo que ferisse o coração de Deus, e isso não aconteceu, porque a fé dele estava acima das provas, né? E mesmo ele sendo um estrategista, um ilusionista, e ele querendo modificar as aparências das coisas para que Jó imaginasse que fosse de Deus, ainda assim a fé dele estava acima das dores que o mundo poderia causar. Então o que Deus ele fala comigo? Olha, nenhum mal que existe na face da terra procede de Deus, tá? O mal ele realmente procede do autor da maldade do mundo. Então o mal ele procede de Satanás propriamente. Então Deus ele não tem alegria em ficar provando, amaldiçoando, fazendo maldade. Deus ele é todo bom, então não há mal em Deus. Então aí a gente começa a ver que realmente o caráter de Deus, ele é maravilhoso e como ele diz, né, os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. Porém, a gente precisa ser provado para que a gente seja aprovado
diante do Senhor para que Ele possa nos honrar, tá? Aí a gente vê lá que vieram os amigos de Jó, e quando vieram os amigos de Jó, eles ficaram espantados com o estado em que Jó estavam, né? E eles ficaram lá com Jó 7 dias sem dizer uma única palavra, e eles choravam muito, porque realmente o estado de Jó era muito crítico, né? Aí a gente vê isso no capítulo 3, 23, 24 e 25, né? E aí Deus, ele vai falando muito, né, nessa mensagem em relação a esses amigos. Assim, uma coisa que Deus, ele tocou no meu coração é que o homem ele não sabe resolver coisas que ele não entende, né? Então a gente não deve esperar nada do homem, por isso que Deus, ele fala pra gente esperar em Deus, porque o homem só consegue resolver as coisas que ele compreende, né? E quando há coisas assim que são mistérios, ele não é capacitado para ele poder resolver. E aí eles começam a defender a Deus. Deus não precisa de defensor, tá? Porque o caráter dele tá acima de qualquer julgamento. Então, aí esses amigos de Jó começam a defender a Deus, porque Jó, ele começa a falar, né, daquela tristeza que tem no coração dele, ele começa a dizer o estado que ele está, e aqueles amigos não conseguem, como é que se fala, entender muito bem o que está acontecendo, e eles saem em defesa de Deus, né? E eles falam coisas assim muito interessantes a respeito do caráter de Deus, lá no 5,17, por exemplo: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga, não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Então ele está dizendo que a virtude em a gente passar pelo vale, né? Que isso é aprovado, gente, de Deus. Ele não estava falando nada, ainda que ele não estava falando nada que pudesse ferir o coração de Jó, mas era uma forma de ele ter esperança, né? Aí no 5,18 ele diz: porque ele faz a chaga e ele mesmo liga, ele fere as suas mãos e ele mesmo cura, né? Então hoje nós sabemos que Deus, ele não faz feridas, né? Deus, ele não é um torturador de ninguém, ele não tem esse prazer, tá? E aí no 19 ele diz assim: em 6 angústias te livrará, mas na 7ª o mal não te tocará. Então, assim, se você passar por 6 estações de Deus, na 7ª ele já não permite mais que você passe por aquela estação novamente, né? Então a gente precisa ser aprovado como Jesus foi aprovado, como todos os profetas passaram por dias maus, porém, né, Deus, ele realmente, ele está em nosso favor. Ele não é nosso inimigo, bem pelo contrário, ele é o nosso amigo, verdadeiro amigo fiel, tá? E assim, uma coisa que é interessante, que Jesus, ele veio para fechar ciclos, né? Os profetas, todos os homens que vieram antes de Jesus, eles veio iniciar processos para que a gente conhecesse Deus. Porém, Jesus, ele veio fechar um ciclo, ou seja, tudo que foi anterior a Jesus foram processos. Jesus, ele veio para fechar o ciclo, ou seja, no período de Jesus conosco, a gente precisa se converter de verdade, a gente precisa ter uma conversão verdadeira, porque só assim a gente vai ser digno de andar com ele e a gente herdar o reino de Deus, né? Então é muito importante isso. E também eu tinha lido, né, o livro de Oséias, esses dias, que é aquele profeta que casou com uma prostituta, e Jesus, ele falou para mim também no meu coração: olha, eu paguei o preço por ela, porém, quando ela foi ser minha esposa, elas estavam eu troquei as vestes. Então é importante que as nossas vestes estejam limpas diante de Deus, tá? Deus, ele não vai aceitar a gente com um coração cheio de rapina, não. Então a gente precisa realmente ter vestes trocadas, tá bom? Para que a gente possa ser salvo por Deus, né? E a gente ser digno de andar na presença de Deus. E aí vem esses amigos de Jó, ele faz, né, defendendo Deus, e foi aí que Deus, ele pede lá no final, né, para que Jó, ele ore pelos amigos, porque eles não conseguiam compreender a dor que Jó estava passando, e por isso eles não conseguiam ter uma palavra que realmente consolasse o coração dele, né? Quando chega no capítulo 19, no verso 14,
nós enxergamos um homem suplicando a bondade de homens que não tem nada para oferecer para ele. Os homens, eles não têm nada para oferecer para nós, tá? E aí eu vou ler aqui com você, porque quando eu li esse versículo aqui no 19:14, eu até chorei tamanha dor de Jó. Porque realmente você entende que é uma pessoa suplicando para que alguém compreenda aquela dor que ele está passando. Aí ele diz aqui, ó, no 19, a partir do 14. Meus parentes me deixaram e os meus conhecidos esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputam como um estranho e vim ser estrangeiro aos seus olhos. Chamei o meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez nojento à minha mulher, e até os meus irmãos têm repugnância de mim. Até os rapazes me desprezam, e, levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava tornaram-se contra mim. Os meus ossos se pregaram à minha pele, e a minha carne, a minha pele é minha carne. Escapei só com a pele e com os meus dentes. Compadecei-vos de mim, ó amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão do Senhor me tocou. Gente, ele está suplicando que alguém entenda o tamanho da dor que ele está passando. E mesmo naquela situação, ele não consegue, ninguém consiga compreender aquela dor, aquela tristeza, né? E aí, né, no verso 25, ele diz assim, né, nessas conversas que esses amigos têm com Jó, ele diz a seguinte frase: porque ele diz a seu próprio favor, né? O próprio Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa ele se levantará. Então é um momento de lucidez de Jó, né? Ele mesmo cria esperança nele próprio, porque ele sabia que só de Deus poderia vir algo que trouxesse esperança para ele e seria do reino de Deus. Porque nesse período, os amigos, quanto mais Jó abre a boca para falar em sua própria defesa, mais eles têm argumentos para defender Deus, né? E aí, o que a gente entende com essa mensagem, que a gente precisa dar valor aos processos, né? Os processos, eles são importantes. Nesse período, o Senhor me ensinou a fazer uma oração. O Senhor me ensinou a orar repreendendo toda armadilha que vem da parte celestial, da parte do inimigo nas nossas vidas. Ele falou assim para mim, né? Carmen, você vai orar assim agora. Eu repreendo toda armadilha nas regiões celestiais contra a minha vida. Então, assim, contra a minha família, contra os meus filhos, né, eu repreendo todo o mal. E diante de Deus eu te peço, Senhor, tende misericórdia de mim e me defende das astutas do maligno, né? Então essa foi uma oração que com essa mensagem eu aprendi, né? E a gente precisa fechar os ciclos. A gente precisa realmente se apegar com Jesus, ser guiado por Ele e a gente realmente entender que há momentos que a gente vai passar por dificuldade, sim, mas o nosso socorro é o Senhor, tá? E outra, a nossa momentânea tribulação, ela produz para nós peso de glória diante de Deus, né? Então, quanto mais ele passava por aquelas dificuldades, mais o Senhor se alegrava em poder testemunhar, testificar bem dele, né? E os planos de Deus, eles não são os nossos planos, né? Deus, ele tem planos muito superiores. E a tribulação, ela acontece para que a gente tenha direito a uma imensurável bênção do Senhor. Então, toda a tribulação, ela procede de um processo de Deus de abençoar as nossas vidas, né? Isso como aconteceu com José, isso aconteceu como aconteceu com Jesus e como aconteceu com muitos outros homens de Deus aí que a Bíblia vem apresentando pra gente, né? E a cruz, ela faz parte, assim, dos planos de Deus, porque a gente precisa saber o que tem dentro do nosso coração, tá? E lá no verso 42 do livro de Jó, olha só o que ele diz.
Deus, ele faz Jó entender que qualquer homem nascido da mulher, que é filho do pecado, vai em algum momento da vida ser assolado por Satanás, né? Porque a gente nasceu do pecado, a gente já nasce com a marca do pecado, então por isso, só por isso, a gente precisa passar por tribulação e processos para que a gente seja testado, né? Pelo maligno, ele quer ver se a gente realmente é servo de Deus de verdade, ou se ainda existe alguma coisa que possa tirar a gente do caminho, tá bom, irmãos? E nesse caso, ele chega a um determinado momento em que alguém ali possuído pelo Espírito de Deus diz para ele: Jó, onde você estava quando eu construí os arranha-céus, quando eu construí as montanhas, quando eu construí o céu, a terra? Você sabe na onde nasce o vento? Eu não lembro de ter visto você lá. Você não estava lá quando eu criei o vento, quando eu coloquei os ajuntamentos das águas. Você sabe como é que faz para que as águas fiquem no mesmo lugar, em lugares diferentes? Você sabe como faz para que E ele vai explicando para Jó que ele não é o criador das coisas. Deus, ele é o criador, né? E aí, quando ele dá essa ciência, o que Jó diz é: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E aí ele fala: Senhor, me perdoa porque eu não entendi a sua grandeza. Eu achei que eu era bom, às vezes nessa intenção de que ele vem falando, né? Ele mesmo pede para entrar num tribunal com Deus, ele fala: não, eu fui bom, eu fiz bondade para as pessoas que necessitavam, eu não deixei as viúvas, eu não deixei os pobres, eu honrei o povo de Deus que estava comigo. E aí Deus fala: Jó, você nasceu do pecado, você nasceu da mulher, né? Então, assim, a gente precisa ter ciência de que qualquer um de nós teremos dia mal, porém, a gente tem que ter certeza que Deus, ele é o soberano, que a gente... Irmãos, vamos parar com essa ilusão de que a gente é bonzinho, porque a gente é nascido do pecado, a gente procura andar com Deus para que a gente receba essa bondade que Deus quer que a gente tenha, mas é só alguém pisar no nosso calo para a gente saber que a gente não é bonzinho, né? Pra gente ter a maldade, ela faz parte da nossa natureza e a gente tenta arrancar, a gente tenta lavar, a gente tenta tirar, mas assim, ainda assim a gente nunca vai ser bom, né? Porque bom é Deus. Então, assim, eu gostaria de que vocês conseguissem compreender da maneira que Deus me fez compreender essa mensagem. E que vocês fiquem com Deus e que vocês saibam que os planos de Deus são bons para as nossas vidas e que em Deus não há mal, Ele não tem desejo mal contra nós. E quando a gente passa por um dia difícil, a gente tem que lutar contra o maligno, né? A gente tem que pedir para Jesus interceder para a gente em relação a Ele. Senhor, que nenhuma palavra do mal possa tocar na minha vida, que o inimigo não possa ter acesso. A gente em alguns momentos vai ter sim cálices que a gente vai precisar beber para que a gente seja aprovado por Deus, mas Senhor, apressa esse processo para que seja rápido, para que não me cause dor, para que não me cause uma tristeza que possa minar a minha fé, mas que a gente permaneça com Cristo. Irmãos, eu espero que vocês tenham entendido da maneira que o Senhor me fez entender, né? E que vocês saibam que Deus, Ele é todo bom, é maravilhoso e olha, depois dessa semana eu descobri que vale muito mais a pena ser servo desse Deus Altíssimo, que Ele é lindo, que eu amo demais e que vocês possam ficar com esse coração aí do jeito que Deus revelou pra mim aí nesses processos de Jó, tá bom? Que você fique com Deus, que a paz seja com todos e que vocês tenham um final de semana maravilhoso. A paz.